vídeo, vamos lá. O Kamui é absolutamente apelão. Tipo, uma das habilidades mais quebradas em todo o universo Naruto. Na verdade, Sim, é mesmo. É mesmo. E não toma dano de explosão, lembrando, tá? Quem acredita na falácia da explosão, esquece. Refutado via Conan. até fora, muito quebrado. Principalmente quando consideramos o Kamui do Obito. O do Kakashi é bom, mas nem tanto na mão dele. Mas quando consideramos o Kamui do próprio Obito, cara, é muito pica. É porque o Kamui do Obito ele foi feito pra ser uma habilidade. Tipo assim, o Mangekyo Sharingan tem a habilidade que gasta muito chakra e deixaria o usuário cego com um uso prolongado, porque isso é um nerf natural. Entendeu? E aí quando passa pra mão do Obito, é quase como se ele tivesse um Sharingan eterno, porque na prática ele não gasta tanto chakra por causa da célula Hashirama, que ele tem chakra pra caralho, e ao mesmo tempo vitalidade que nunca faz o olho dele cegar. Então, na prática é um Sharingan eterno isso aqui. O Kamui do Kakashi ele até parece útil no papel, mas quando a gente analisa na prática, ele não brilhou tanto assim na obra, mesmo estando na mão de um gênio. Só que se a gente mudasse um pouco das regras, imagina um universo onde, em vez do Kamui, o Kakashi tivesse o Amaterasu, e isso que vamos explorar hoje. A ideia não é mudar o arsenal de todo mundo, totalmente do Kakashi nesse ponto. O resto permanece igual, Itachi, Sasuke, entre outros. Todo mundo continua com os mesmos poderes. A troca é simples, Kamui pelo Amaterasu. Em vez de fazer batalhas tipo quem venceria quem, a gente vai pegar cada situação real, em que o Kakashi já usou o Kamui e pensar, e se naquele exato momento ele tivesse, na verdade, o próprio Amaterasu? Quanto o Deidara aí teria sido bem mais útil, acho que é o Materaço. Porque. Se bem que. Não, sim, com certeza. A gente mergulhar de cabeça nisso rapidinho, já deixa o seu like e se inscreve no canal. A gente já chegou recentemente em 2.200 inscritos. E seria bom a gente tentar bater 4.000 inscritos até o fim do ano, talvez. Mas de verdade, a todo mundo que tá apoiando, vocês são incríveis. Estou curtindo muito fazer este vídeo e se pá, talvez uma série desses vídeos. Refaz lá o do Kakashi, meu mano. Mano, se o Obito tivesse os dois olhos, seria literalmente o ataque e defesa perfeita. Sim, hit kill comendo solto, com o dobro da velocidade. Dobro da velocidade. Tanto pra ficar intangível quanto pra absorver, cara. Esquece. Muito apelão. Tipo, e se o Kakashi tivesse uma Amaterasu? E se o Itachi tivesse o Kamui? Ou e se Sasuke estivesse no lugar do Naruto? E Naruto no lugar do Sasuke? Entre outros. É uma ideia. Então comenta aí se curtiu e deixa seu like. Se o Naruto tivesse no lugar do Sasuke, ele seria o Obito. Na real, conceitualmente é isso aí. Ele é um cara com o emocional do Naruto, só que com o Mangekyo Sharingan e... Quer dizer, com o Sharingan e o sangue Uchiha, né? Então, o Obito é uma contraparte já do Naruto. Eu não vejo muito sentido nesse vídeo, mas aí depende de como você for escrever ele também. Agora sim, bora pro vídeo. Kakashi vs Deidara. Mano, nessa luta o Deidara viraria churrasco, sem exagero. Se o Kakashi tivesse uma Amaterasu naquele momento, o Deidara simplesmente seria engolido pelas chamas negras. De entender o que estava acontecendo, vamos lembrar. O Kakashi precisou usar o Kamui 3 vezes nessa luta. Uma no braço do Deidara, outra tentando acertar a cabeça dele e depois nos clones suicidas. Foi um gasto de chakra absurdo. Agora... contra a explosão eu acho que uma Amaterasu não seria útil. Mas contra o Deidara lá no alto, aí depende. Tipo, a gente sabe que o Amaterasu é bem difícil de você controlar, até o Itachi tem problema com isso. Esse vídeo tá com um áudio meio baixo. Mas tipo assim, é meio difícil de atacar usando a Amaterasu com precisão. O próprio Itachi, ele só conseguia atacar fogo pra caralho. E era difícil de manipular, né? A gente vê que ele tem muita dificuldade. Talvez o tamanho da chama, o controle, onde pega, a velocidade e tal. Mas eu não sei se seria útil quanto o Deidara, porque o Deidara também estava em movimento, então pra acertar também não é a coisa mais fácil do mundo, ainda mais se ele for inexperiente. Mas o Kamui realmente poderia ter dado insta-kill no Deidara se ele acertasse a cabeça que ele queria no começo. Agora, imagine se em vez disso, ele só precisasse olhar para o braço. Bom, meu mano, chamas negras direta no alvo. E era o fim da linha, porque como vimos foi uma perseguição ali, ou seja, era uma Amaterasu e tchau. Bom, não iria concluir a missão, mas o propósito do vídeo, ele iria concluir. E pra quem acha que o Deidara poderia escapar, vale lembrar que ele já foi pego de surpresa pelo Kamui. Surpresa, mas beleza. E é mais lento ao ativar com a Amaterasu, o Amaterasu ele aparece praticamente em cima do alvo. Não direto, mas bem próximo, quase em cima. Então você imagina, se o Kakashi spawna uma Amaterasu, já era. Provavelmente o Deidara não iria nem sequer reagir, porque não teria como. Claro, tem um detalhe, o Amaterasu do Kakashi seria novo, então não dá pra saber o quão refinado ele estaria nesse ponto. Mas levando em conta como o jutsu funciona... Nada refinado, eu diria. Acho que seria bem cru. Seria só a chama gigantona lá e se pegar, pegou. Eu acho que seria isso, tá? O Itachi, lembra daquela vez contra o Yagura que as chamas simplesmente apareceram no corpo dele? Dá para assumir que funcionaria da mesma forma que, e se fosse assim, acabou por deitar. Mas tendo quem tentar dizer, não, mas que o Kamui ele demorou 1000 anos. Tudo ocorreria como ocorreu, mas ele teria o Amaterasu ao invés do Kamui. Tudo ocorreria como ocorreu. Gostei.
Ou seja, ele poderia sim acabar com ele. Bom, já falamos do Deidara, vamos Kakashi. Provavelmente aqui Kakashi não iria ser hospitalizado, afinal ele iria usar somente um Amaterasu, e talvez por isso faria parte da missão em busca do informante / espião da Akatsuki. Neste ponto, vamos supor que, bom, aconteceu tudo como aconteceria, e vamos colocar assim, o Sai. O Yamato... Ocorreu como ocorreu. Porque não faria sentido colocar ele aqui, afinal ele está substituindo o próprio Kakashi. Dito isso, vamos pular pra cena principal, Kakashi. Mas o Kakashi aí não faria muito sentido, eu acho. Eu acho que o Yamato faz sentido por causa da relação... Não só pelo Kakashi estar debilitado, mas principalmente pela relação com o Danzo, que o Yamato e o Sai tem. Então, tipo assim, não sei se necessariamente ele iria só por causa disso, tá? Acho que vai ser Sasuke e Hebi. Após toda aquela velha correria que tem todo um bolshoi, não sei o que, papapá, eles iriam se encontrar como foi. E bom, o Sasuke estaria no topo, metendo bronca, falando merda. E aí? Então, continuamos. Tipo, se tivesse acontecido da mesma forma, ele tivesse ido para o esconderijo do Orochimaru e tivesse uma briga com o Sasuke. Muito provavelmente ele usaria isso contra o Sasuke. Afinal, eu acredito que sim, se fosse necessário, ele iria matar o Sasuke ali. Mesmo que a missão era trazer... Ah, não usaria o Amaterasu aí, não. Não chegaria a esse ponto, não. De volta fosse necessário, ele iria sim matar o Sasuke. Bom, se ele fosse usar, eu realmente não sei o que o Sasuke faria. Porque neste ponto que sabemos dele, bom, ele ainda não tem substituição de cobra. Afinal, ele não absorveu o Orochimaru, ele não absorveu ninguém. Então não faz sentido eu considerar que ele teria esse tipo de coisa. Então, menos uma coisa ou duas, dependendo de como é que você vê. Como ele pode não ter nenhum tipo de substituição no jutsu que o salve neste ponto, especialmente se nos basearmos no tempo de ativação do Amaterasu em comparação do Kamui, e sim, o Amaterasu é bem mais rápido. Então Kakashi consegue basicamente acabar com isso ali mesmo. Agora, novamente, se nos basearmos na mesma lógica da luta contra o Deidara, ele provavelmente só precisaria olhar diretamente pro Sasuke e bam, rapaz, chamas negras. Então, se ele acertasse no tronco ou algo assim, aquilo se espalharia e queimaria completamente. E Sasuke não teria tempo de se livrar delas. Então, sim, talvez fosse... Ah, sei não. Eu acho que pra ele acertar um velocista com a Amaterasu, ainda mais sendo inexperiente, o olho sangrando, tipo... o Sasuke já ia perceber que tem alguma coisa errada aí, tá ligado? Então, na minha concepção, eu não acho que... Primeiro, eu não acho que ele faria isso via personagem. Segundo, eu não acho que ele acertaria, porque o Sasuke provavelmente ia perceber que tem algo errado ali. O cara tá canalizando um jutsu com o olho fechado. Mano, o que é aquilo? Tá sangrando o olho dele. Se ele já viu algo assim do Itachi antes, eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que ele nunca viu o Amaterasu do Itachi ainda nesse ponto. Se eu não me engano, ele não viu, não. Ele só viu o Tsukuyomi. Então, tipo, pro Sasuke isso seria estranho. Então eu acho que, como ele é um velocista, ele poderia já ir direto pra cima, ou tentar esquivar, ou tentar ficar ligado e tal, mas assim, enfim. Acho que não faz sentido. Nesse ponto aqui, eu acho que não faz sentido. Fosse ainda mais eficaz do que o próprio Kamui nesse ponto, porque com o Kamui, ele tem que mirar, ele tem que manter o foco e o adversário tem que estar meio que parado, ou pelo menos na direção reta. Como vimos, o Kamui, ele demorou pra ser ativado. Aí, mas o Kakashi treinando, não sei o que, aí entra a discussão, gente. O ponto é, demorou e pum. Esse é o ponto da história que nós estamos. O Amaterasu não daria Sasuke janela de tempo pra fugir. Então, acabou. O Mangekyou do Sexto iria acabar com ele neste ponto. Foi. Por que todo mundo acha que o Amaterasu é tipo, abriu o olho e tomou, tá ligado? Não é tão rápido assim, mano. Tipo, em todas as demonstrações do Amaterasu, do Itachi e do Sasuke, eles ficam um bom tempo de olho fechado, canalizando, o olho sangra. Então, tipo, cara, não é uma parada instantânea. A chama ir até o cara é uma coisa instantânea, não tem trajetória, né? É tipo, só surge lá e bum. Mas pra preparar o jutsu, tem tempo. Tá ligado? A galera nunca fala sobre isso, é meio estranho. Mas em Power Scaling, cara, sim, tem um tempo de uso. Saca? Ele tem que acionar, canalizar e disparar. É por aí, tá ligado? A evolução supera. Esse aí é outro mérito de discussão. Então agora chegamos no arco de invasão do Pain. Esse aqui, cara, é muito difícil, porque honestamente o Kamui foi teoricamente a melhor opção que o Kakashi tinha nessa luta, como ele literalmente salvou o Choji e o seu pai com o Kamui, mandando fora as estacas, metendo as estacas pra outra dimensão. Kamui Zone e nota, elas iam em altíssima velocidade. Se ele tivesse uma Amaterasu ali no lugar, isso provavelmente teria sido impossível? Eu acredito que não. Eu acredito que o Amaterasu queimaria aquelas lanças, aquelas estacas a tempo sim. Porque o Amaterasu que estamos considerando é o Amaterasu da época que ele ainda queimava de verdade. Então provavelmente sim, queimaria e queimaria bonito. Talvez você queira discutir, se queimaria aquela coisa metálica, assim ou não. Eu acredito que queimaria. Se quiser entrar no mérito da discussão, a aba de comentários está aberta para a gente discutir. Afinal, essa é uma das melhores partes. Então, nesse cenário, sim, o Amaterasu vai ser melhor para essa parte da luta. Mas depois, quando o Kakashi Aí você tá bufando a Amaterasu, rapaz. Você tá bufando a Amaterasu. Tá criando um Amaterasu hipotético aí. Calma lá. Foi contra o Pain, que controla a gravidade, Deva, talvez o Amaterasu fosse mais eficaz. Tipo, ele poderia ter tentado pegar o corpo do Deva com as chamas. Isso talvez diminuísse o ritmo dele. Não iria detonar, mas iria diminuir o ritmo. Isso é uma questão que deve ser levada a sério. O Amaterasu funciona se você estiver sob a influência de um jutsu gravitacional. Também temos que pensar. Como o Shinra Tensei. E como vimos, sim, ele conseguiria tirar chamas, porque o próprio Nagato fez isso. Quem dirá o próprio Pain. Mesmo o Deva estando nerfado, ele ainda conseguiria fazer tal feito. Afinal, não precisaria de um grande Shinra, não precisaria de um grande spawn. Seria um simples. E pronto, as chamas iriam sair de perto, sair de cima. Então sim, eu considero que ele iria conseguir repelir de qualquer maneira aqui. Então aqui é um cenário realmente complicado na teoria. O Kamui salvou muitas vidas. O Amaterasu talvez causasse um dano direto. Mas, cara, não teria como vencer. Aconteceria como aconteceu na verdade. No final, ele morreu. Aconteceria como aconteceu. Ocorreria como ocorreu. Boa noite, Lucas. Já bebeu água hoje? Aqui, ó.
Boa noite, meu mano Hoffman. Estamos bebendo água e café. E é isso. Kakashi versus Tobi, Obito. Agora isso aqui seria bizarro, porque tipo, pensa comigo, o Tobi Não, eu não entendi. Ele deu a vitória pro Pain? Peraí, como é que é é? verdade. No final, ele morreria. E é isso. Ah, tá, não, tá certo. Versus Tobi, Obito. Agora isso aqui seria bizarro, porque tipo, pensa comigo, o Tobi é basicamente o Obito usando o mesmo Kamui que o Kakashi tem. Lutar contra o Kakashi em várias partes da Quarta Guerra Ninja, e o Kakashi só consegue lutar contra ele porque tem o próprio Kamui. Tipo, ele entende como a intangibilidade do Obito funciona exatamente porque eles compartilham a mesma dimensão do Kamui. Agora, se o Kakashi tivesse o Amaterasu em vez disso, mano, ele provavelmente não conseguiria fazer nada. Não vai meter o louco da hipérbole de falar, tipo assim, que o Amaterasu acertaria o cara intangível. Pelo amor de Deus, não vai meter o louco e me falar que o Amaterasu pega o cara intangível. Não faça isso, não faça isso. Vamos ver. Como ele vai acertar alguém que se desmaterializa o tempo todo? Isso é outra questão. O Amaterasu precisa que o oponente esteja sólido quando for atingido. Mas... Obrigado. Pô, tem vezes que o Amaterasu queima o cara até a morte e outros que o cara fica suave com o corpo dele. É difícil de analisar. Depende do caso, né? Depende muito do caso. O tal fogo dele é muito variável em potência. Se um dia os caminhos do Pain fosse totalmente carbonizado pelo Amaterasu, ainda assim poderia ser revivido nesse mesmo corpo? Totalmente carbonizado, não. Se não sobrasse nada, não tem o que reviver. Mas se sobrasse alguma coisa, um pedaço, eu acredito que dá pra voltar sim. De fato, o Amaterasu foi meio nerfado. Foi. O tempo de efetivo... não, ele foi nerfado, sim. Ele foi nerfado, tipo, como por exemplo, na hora lá das armaduras pegando fogo lá dos samurais. Que, nossa, que armadura é aquela, cara? Armadura que tanca o fogo do sol. Isso é um nerf. Mas ele perdeu muita utilidade, porque qualquer coisa counterava ele. Se você tá de manto de Kyuubi, você já countera. Manto de Biju countera, né? Várias coisas counteram ele. Então, é complicado. Aí entramos em outro método de discussão. Afinal, o Amaterasu queimou o próprio fogo. Que bom, você não consegue tocar o fogo, normalmente. Ou seja, o fogo é intangível. Afinal, você passa por ele, assim como você passa pelo Obito quando ele está intangível. O Amaterasu foi capaz de queimar o fogo. Mas esse é outro método de discussão. E, cara, não queiram mandar nos comentários, o terceiro databook. O terceiro databook trata o Obito como o Tobi, como o Madara ainda. Então, cara, eu não vou levar um databook a sério baseado nisso. Até porque o databook está cheio de hipérboles, né? Eu não vou entrar no mérito dessa parte da discussão. Mas, sem dúvida, o Kakashi perderia. Afinal, ele só conseguiu entender tudo porque ele tinha o Kamui e compartilhava o Kamui com o próprio Obito. Graças a isso, ele conseguiu entender tudo, que é uma estratégia baseada nisso. E por isso, eles conseguiram alguma coisa. Ou seja, sem isso, ele não teria nada. Ele não conseguiria. Porque, como eu disse no início do vídeo, o arsenal do Kakashi não muda como um todo. Mas isso exatamente, especificamente, ele vai mudar. E por isso mudar, logo, ele não vai conseguir poder, ele não vai ter uma estratégia. Vai ser muito difícil. Eu acredito que daria tempo do Obito conseguir finalizar essa luta de alguma maneira. Ou seja, de qualquer maneira, é game over pro Kakashi aqui. Sim, o Amaterasu é uma habilidade brutal. Tipo, muito OP mesmo. Especialmente se tiver uma ativação rápida, como no caso do Itachi. Mas o Kamui, ele é muito mais versátil. Ele pode proteger, ele pode atacar, ele pode teleportar, ele pode salvar aliados. Como vimos o Obito salvando o Sasuke. E até dar suporte em estratégias que envolvem outra dimensão. Como vimos o próprio Kakashi fazer. Se o Kakashi tivesse o Amaterasu em vez do Kamui, ele talvez ganhasse algumas lutas mais fáceis. Como uma luta contra o Deidara, contra o Sasuke, mas perderia algumas outras cruciais. Ele provavelmente morreria contra o Pain, que com certeza não conseguiria vencer o Obito. Então, apesar do Amaterasu parecer mais brutal à primeira vista, o Kamui continua sendo uma habilidade superior nesses termos gerais. Claro, vamos parar por aqui e ir pra próxima luta. A Kakashi versus Sasuke novamente. Sim, pegamos antes, não aconteceu. Cara, vamos prosseguir agora. Nossa, mas aí o Kakashi tomaria um pau danado. De uma forma legal. Sasuke após a falsa cúpula. E agora o bagulho vai ficar louco. Sobre isso, podemos assumir novamente que Sasuke teria o mesmo arsenal, com seu Magiki Sharingan. E nesse caso, ele ainda teria uma luta justa com o Kakashi, em certo nível. E ainda que o Amaterasu não vai conseguir queimar a flecha. Ele vai meter ele um Amaterasu, toma. Só que não vai conseguir queimar aquela flecha que ela é extremamente rápida. Ela é mais rápida que a estaca do Pain. Sim, ela é. E não teria como. Kakashi iria ser solado. E nesse momento, Kakashi morre. E fiz do time 7. Vou encerrar o vídeo aqui, porque, cara, não tem como. É isso. Mesmo que Kakashi morre, tá certo, isso mesmo. A gente tentasse forçar, cara, ele perderia. O Kamui aqui foi muito específico. Além da chegada do Naruto para ajudar. Como a batalha aqui vai ser entre Sasuke e Kakashi. Ele não tinha tempo de reação suficiente pra fazer a parada, tá ligado? Galerinha, o Obito atravessou o foguinho dos papéis bomba da Konoha no mangá, sabe assim? Ele passou pela explosão. A galera fala que explosão countera o Obito, não faz nem sentido também. O Obito vira basicamente um holograma e não tem como atacar um holograma. É tipo isso, cara. Mas daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Pra fazer, tipo, eu vou fazer literalmente desenhado isso pra não ter erro. Só pra matar a parada. Não, ia ser muito engraçado se a fraqueza do Tobi fosse fogo. Ah não, o fogo, ele é físico. Ah, estou morrendo com uma tocha. Sendo que explosão também não faz efeito, senão ele teria saído com queimadura daquela parada. Mas enfim. Aqui tá certo, o Kamui foi extremamente importante para tempo de reação da flecha, sem isso não daria.
Kakashi, sim, ele perderia. Sasuke sairia vitorioso nessa parte. Porque, cara, não tem como. O Amaterasu não conseguiria ferir o Susanoo. Não tem como. O Susanoo defenderia o Amaterasu de maneira tranquila, sem dúvidas alguma. Creio que quanto a isso não há discussão. Mesmo que no Reddit a gente veja discussões piores que essa. Partindo para a próxima vez que ele usa o seu Kamui, que é na Quarta Guerra Ninja. Kakashi versus Kaguya. Nesse ponto ele tinha um Kamui. Só que, como Mas ele já não tinha morrido aí? vimos, ele não vai ter mais. Ou seja, ferrou, meu brother. Pode ter o chakra do Obi, mas ainda assim, cara, não vai adiantar de nada. Porque como vimos, cara, a Kaguya, ela vai dormir com a Amaterasu e vai acordar de boa. O Amaterasu não vai fazer nem costa nela. Afinal, a deusa ele pode absorver ou simplesmente pode ficar suportando o ataque. Afinal, ele é foda. Em diversos momentos dessa luta, o Kakashi usou o Kamui. Afinal, ele foi reabastecido durante a guerra em muitos tempos. Então, sim, fez sentido ele ser Contra Kaguya não tem jogo, não. É só absorver. abastecido, ele conseguiu usar o Kamui tantas vezes. Mas como diz, aqui não teria como, o Amaterasu é completamente inútil, salvo na dimensão de gelo. Fora isso, de nada, cara. Ele simplesmente iria morrer. E não teríamos aquela coisa horrorosa que foi o Susanoo do Kakashi, cara. Puta que pariu. Meu mano Kishimoto, eu gosto de ser mais Isso aí não tem nada a ver, né, mano? Alegria de alguns fãs malucos e é isso. De disso, provavelmente, os protagonistas iriam perder. Se eu não me engano, o Kakashi ele usa o Kamui também para salvar quando eles estão na dimensão da gravidade ou na gravidade aumentada. Algo do tipo. Não aparecer na tela. Foi o Kamui do Obito, né? Tá certo. O Kamui do Obito que salvou o Kakashi. Ele usou. E bom, só o Amaterasu não funcionaria aqui. Afinal, a gravidade tá ferrando com tudo. O Kakashi tava sem Sharingan nessa hora lá. Ainda. Não é uma distorção espacial como é o Kamui. Ou seja, provavelmente eles perderiam aqui também. Ou seja, ferramos com tudo, galera. Ou seja, acabamos com o Naruto neste vídeo. Não tem como. Cara, esse foi o vídeo hoje. Ia ser muito ruim. Ele não... O Kakashi fica muito mais complexo com o Kamui do que com o Amaterasu. Não faz sentido, não. Não. Mas o vídeo é interessante. Se não deu, espero poder fazer um vídeo melhor na próxima semana. Ou nessa semana ainda, talvez. E, bom, como seria se o Kakashi tivesse o Tsukiyomi? Bom, brincadeiras à parte. Vai na aba de comunidade, tem votação lá agora. Vota lá pra qual vai ser o próximo vídeo, tá? Deixa nos comentários. Legal, mano. Legal. Pô, em comparação com o vídeo do Kakashi que tu fez lá, acabando com o pobre coitado, mano. Vou refazer esse vídeo ou mesmo um short. Você vai refazer? Por quê? Não entendi o que você vai refazer, não.